Olá, gente. Agora sim vamos falar das condicionais em Lua, né? O if, else if e else. É bem simples, bem parecido com várias outras linguagens. Aqui eu botei um exemplo de um player que está na tela e a gente quer avaliar se ele está dentro da tela ou não. Então aqui criei duas variáveis w e h, que é o width e height, né? O comprimento e altura da tela. X e y, que são as posições do jogador na tela. E aqui uma variável player igual a true, só para ter mais um exemplo aqui. Então, digamos que essa variável player está controlando se existe um player ou não. Talvez em alguma situação o player não exista, deveria ter apenas o cenário, nenhum jogador ali na tela, né? Então a estrutura if é bem simples. If, condição, then. Daí você vai colocar tudo que você quer dentro do seu bloco if e botar um end para mostrar que ele acabou. Tá aqui if player then print a um jogador end, né? Se há um jogador, printa essa mensagem. Note que você não precisa botar entre parênteses a condição. Eu, às vezes, tenho o costume de botar entre parênteses, principalmente quando a expressão é muito grande, para eu não me confundir, mas não existe essa obrigatoriedade em Lua, tá? Então, é assim que é um if simples. Um if else, coloca if, a condição then, daí tudo que você quer ali dentro desse if. Else, note que você não coloca o end aqui no meio, porque esse end é para dizer que acabou o bloco. Só que aqui ainda não acabou, você ainda tem o else. Então você coloca o else, todas as coisas do else e dê um end no final. Então aqui nesse caso ele está analisando se o jogador ele saiu ou não da tela no sentido horizontal, né? Então se o x for menor que zero quer dizer que ele saiu pela esquerda, se é maior do que o comprimento ele saiu pela direita. Então se for menor que zero ou maior do que w, o jogador com certeza está fora da tela. Se não, talvez ele esteja na tela ou não, tem que analisar o y, né? E aqui então um if, else em Lua. Também parecido, if condição then, else if tudo junto, não bota aqui separado, tá? Else if tudo junto, condição then. Note que você sempre usa o then quando tem uma condição, né? O else, como não tem condição, você não bota o then. E daí o else aqui no final, né? E claro, você poderia, por exemplo, não ter esse else, ter só isso, você poderia fazer assim e por aí vai, né? O importante é ter o end no final de tudo, tá? Então aqui ele está vendo, se o y é menor do que zero, quer dizer que o jogador saiu por cima da tela, né? Se for maior do que a altura, ele saiu por baixo. E se não for nenhum desses dois, é porque o jogador está na tela no sentido vertical, né? Mas o sentido horizontal a gente não está analisando nessa parte do código. Então só para executar aqui, né? Lua 5.4 condicionais. Então veja, há um jogador na tela. O jogador talvez esteja na tela, né? O x dele está dentro da tela, só que o y está fora da tela. Então ele saiu da tela por cima porque o y é negativo. Então é assim que você faz condicionais em Lua.